Bora desvendar um fascinante mistério clínico sobre uma condição que mexe com os nossos verdadeiros gerentes de estresse do corpo. O nosso desafio aqui é o seguinte: a gente tem que identificar qual desses sinais não bate com a insuficiência adrenal primária, que é mais conhecida como doença de Addison. Então, para começar, vamos montar o cenário e entender direitinho do que se trata essa condição. A doença de Addison é uma condição rara, sabe? Acontece quando as glândulas adrenais, que são tipo os nossos centros de comando para lidar com o estresse, simplesmente param. Elas não dão mais conta de produzir dois hormônios essenciais. E essa falha lá no córtex adrenal causa um efeito dominó no corpo todo. É daí que nasce o nosso mistério. Para ter uma ideia, ela afeta algo entre 100 e 140 pessoas por milhão, e é mais comum em mulheres entre 30 e 50 anos. E que hormônios são esses que somem do mapa? Primeiro, o cortisol, o famoso hormônio do estresse, que cuida da nossa energia, da inflamação. E segundo, a aldosterona, que é tipo o gerente do sal e da água do corpo, mantendo os eletrólitos em equilíbrio. Então, o ponto crucial é que, quando esses dois faltam, a coisa toda começa a desandar. Beleza. Agora vamos dar uma olhada nas pistas de verdade, nos sinais que realmente apontam para a doença de Addison. Olha que interessante. A primeira pista de verdade aparece na pele. O corpo, numa tentativa desesperada de fazer as adrenais funcionarem, começa a produzir muito, mas muito ACTH. E a curiosidade é que o ACTH vem da mesma molécula precursora do hormônio que escurece a pele. Com tanto ACTH circulando, o efeito colateral é justamente essa hiperpigmentação que a gente vê. A segunda pista é aquele cansaço que não passa, sabe? Uma fraqueza muscular muito profunda que a gente chama de adinamia. Pensa só, sem o cortisol para gerenciar a energia e o estresse do dia a dia, é como se o corpo ficasse sem bateria. Simplesmente não tem de onde tirar força. E esse é um dos sinais mais precoces e comuns da doença. E não para por aí. Outras pistas válidas aparecem quando o cérebro tenta literalmente gritar com as glândulas adrenais que não estão respondendo. Além disso, a falta de cortisol afeta outro sistema, o do hormônio antidiurético, o ADH. Isso pode levar a mais desequilíbrios de fluidos no corpo. Ok, já vimos as pistas verdadeiras. Agora vamos desmascarar o impostor. Entender por que ele é a peça errada desse quebra-cabeça é fundamental para a gente compreender a doença. A pista falsa, a afirmação impostora, dizia que os pacientes teriam sódio alto, a tal da hipernatremia, e potássio baixo, a hipocalemia. Só que isso é uma inversão completa da realidade. É exatamente o oposto do que a fisiopatologia da doença nos mostra. Então vamos botar os pingos nos is. A realidade na doença de Addison é essa aqui. O sódio fica baixo, que é a hiponatremia, e o potássio fica alto, a hipercalemia. Por quê? Porque falta aldosterona. E sem ela, o corpo perde sódio e retém potássio. A pista falsa, que fala em sódio alto e potássio baixo, descreveria a situação oposta, que aconteceria se houvesse um excesso de aldosterona. Para ficar bem claro, vamos pensar na aldosterona como se fosse um ímã de sódio do nosso corpo. Quando esse ímã desaparece, o sódio escapa pela urina e aí os pacientes desenvolvem uma vontade louca de comer sal. Essa avidez por sal é um sintoma clínico super clássico. E a história da doença de Addison vai muito além da clínica. É um capítulo fascinante da própria história da medicina. Olha só que impressionante essa linha do tempo. Em 1855, quando o Dr. Thomas Edison descreveu a condição, era basicamente uma sentença de morte. Mas aí, em 1950, tudo muda. A ciência consegue sintetizar a cortisona, o primeiro tratamento que realmente funcionava. Uma descoberta que, aliás, rendeu um prêmio Nobel. Isso transformou a doença de fatal para uma condição crônica e controlável. Tão controlável que entre 1961 e 1963, o presidente John F. Kennedy conseguiu gerenciar a doença dele em segredo lá na Casa Branca. E essa história do Kennedy é sensacional. Aquela hiperpigmentação dele, que o público via como um bronzeado saudável, um sinal de vigor, na verdade era um sintoma da doença crônica. Um segredo guardado a 7 chaves durante toda a presidência. Bom, depois de toda essa investigação, qual é o veredito final? O que a gente precisa levar para casa?
Vamos resumir os pontos-chave, então. Primeiro, Addison primário afeta tanto o cortisol quanto a aldosterona. Segundo, nos exames, o que a gente vai ver é sódio baixo e potássio alto. Terceiro, o escurecimento da pele só acontece na forma primária, por causa do ACTH nas alturas. E por último, o tratamento é para a vida toda, com reposição hormonal, geralmente com hidrocortisona e fludrocortisona. E um detalhe importante, as doses precisam ser ajustadas em situações de estresse para evitar uma crise adrenal. E para não esquecer mais, tem um mnemônico ótimo. Pensa assim, a doença de Addison adiciona duas coisas, cor, da pigmentação, e potássio, da hipercalemia. É uma dica de ouro, principalmente para diferenciar da insuficiência secundária, onde não tem hiperpigmentação e o potássio é normal. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se uma doença tão séria pode ser o segredo de um dos líderes mais poderosos do mundo, quantas outras histórias de resiliência médica estão por aí, escondidas bem na nossa frente?